Eu não sei se é o seu caso, às vezes a gente gostaria de ter uma maneira fácil de responder para uma pessoa que pergunta para você, mas a Bíblia é sobre o quê? Qual é a mensagem da Bíblia? O que é que está na Bíblia? É um livro complicado, eu não entendo, eu abro e fico meio perdido. Então, a série deste mês é uma tentativa nossa de simplificar e resumir a mensagem da Bíblia em 4 atos. A Bíblia é um drama, é uma história contada do ponto de vista de Deus. Eu não sei se é só meu retorno ou está reverberando só o meu. Tá, pode diminuir, obrigado. Eu não sei se é uma coisa só minha, né? Se eu encontro isso, mas muitas vezes essa pergunta surge nas conversas que eu tenho com as pessoas. Como é que você pode rapidamente resumir a história, o conteúdo da Bíblia? Então eu queria que durante esse mês a gente guardasse esse movimento da história que Deus contou através das Escrituras para nós. Começo, meio e fim. Em 4 palavras. Criação, vamos lá? Pode repetir? Criação, queda, redenção e consumação. Vamos lá de novo? Criação, queda, redenção, consumação. E hoje nós vamos começar com o primeiro movimento, com o primeiro ato dessa história contada do ponto de vista de Deus, que é a criação. E não podemos fazer isso antes de entrar aí na tela. Eu quero que você abra a sua Bíblia, antes de vermos qualquer coisa aí no telão. Não está, a passagem não está no telão. Começa aí na sua Bíblia, você que está com a Bíblia aberta, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 começa com Deus. A história começa com Deus. A história da humanidade, a história do mundo, a história do universo começa em Deus e com Deus. E o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E aí, até o capítulo 2, versículo 3, nós temos a narrativa da criação, em 6 dias, na realidade, e o 7º, que é a conclusão, o último dia desse relato, após todas as coisas terem sido criadas. E eu queria que vocês observassem rapidamente, se você tem uma caneta aí, se quiser marcar na sua Bíblia, cada dia da criação. Começa aí no versículo 1 e 2, está falando sobre a situação, o cenário da criação, né? Aonde Deus vai intervir, quando Deus vai agir. Então, a descrição é caótica, né? Diz assim: a terra era sem forma e vazia. Trevas ou escuridão cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. É uma descrição assim meio genérica de um cenário confuso, não muito bem definido. Havia escuridão, não havia forma, estava vazio, havia abismo, águas, mas só isso. Nada claro, nada concreto, nada definido, nada em ordem. Essa parte do relato da Bíblia, logo no começo, a gente usa a palavra caos para descrever uma situação, e a nossa vida não é diferente, na nossa empresa, na nossa família, no mundo, no país. Caos é uma situação sem forma, vazia, que impera escuridão, incerteza, não há definição, não há ordem, não existe sentido. E é exatamente isso que o capítulo 1, versículo 2 descreve. Havia algo, mas faltava sentido, faltava ordem, faltava significado, vida, em outras palavras. E aí é que Deus vai agir. É nesse ambiente de caos, de incerteza, de indefinição, que Deus então age. E no versículo 3, então, começa o primeiro dia. O primeiro dia vai do versículo 3 ao versículo 5, e no primeiro dia, então, Deus, aí você pode colocar ali, luz e trevas
que Deus chama dia e Deus chama noite. Versículos 3, 4 e 5. Esse foi o primeiro dia. O segundo dia começa no versículo 6 e diz: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas, na cosmogonia da época. Deus então fez o firmamento que separa águas embaixo e as águas de cima, e esse firmamento Deus chama o céu. Isso é o segundo dia. No terceiro dia, que começa no versículo 9, e disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Então aparece a parte seca, elas são todas juntadas, né? A terra, e como diz então a Bíblia, Deus chama isso a terra. E a parte, o conjunto das águas que ficaram agora todas juntas numa mesma superfície, a terra toda num lugar, as águas todas no outro lugar, e isso se chama mares. Esse é o terceiro dia. Observem vocês que nesses 3 primeiros dias, a palavra separação ocorre. É como se Deus estivesse colocando os espaços definidos. E esses espaços têm separação. Por exemplo, no primeiro dia, separação entre a luz e a escuridão, ou dia e noite. No segundo dia, as águas de cima e as águas de baixo, e o céu, ou o firmamento, no meio dessas águas de cima e das águas de baixo. No terceiro dia, separação entre o seco e o molhado, entre a terra e o que a gente chama hoje os oceanos, ou oceanos, mares. Já a partir do no terceiro dia, no final do terceiro dia, já Deus começa a mudar o momento da criação, e aí a gente entra na ocupação desses espaços que agora estão definidos e separados entre parte seca, parte molhada, água de cima, água de baixo, dia e noite. Esses espaços serão ocupados. E lá ainda no versículo, no terceiro dia, que vai do versículo 9 até o versículo 13, já surgem e brotam da terra os vegetais. Mas no quarto, quinto e sexto dia, isso fica bem mais claro, porque esses 3 dias são dedicados a ocupar esses espaços agora definidos nos primeiros 3 dias. No quarto dia, que começa no versículo 14 e vai até o 19, esse espaço cósmico, celestial, no sentido da estratosfera, além da atmosfera, do resto do universo, Deus então coloca ali o sol para governar o dia e a lua para governar a noite e as estrelas. Ou seja, o universo, ou o espaço sideral, é ocupado então pelos astros, né? E para nós, do nosso ponto de vista de terra, o que importa é aquele que domina o dia, que é o sol, e aquela que domina a noite, que é a lua, e as estrelas, que fazem esse cenário, essa tela que temos sobre nós, quando a gente consegue ver. Aqui em São Paulo é meio difícil, mas num dia estrelado a gente consegue ver esse cenário do universo criado, as estrelas que Isaías 40 diz que Deus chama cada uma pelo nome. Então Deus cria e ocupa esses espaços. E no sexto dia, o quinto dia, perdão, é onde aparecem os seres alados, ou as aves, e os seres que vão ocupar os mares, os peixes. Mas finalmente chega, o quinto dia vai do versículo 20 até o versículo 23, e no versículo 24 nós começamos a ver a produção dos animais, né? Quando eles são feitos de acordo com as suas espécies, versículo 24, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais são criados, Deus fez os animais, versículo 25, e chegamos finalmente no versículo 26, na criação do homem e da mulher. Até aqui, a linguagem da criação é uma linguagem indireta. Aliás, Deus fala e assim se faz. No versículo 26, quando Deus vai criar o homem, o verbo muda. De uma forma impessoal, ou infinitiva, ou imperativa, Deus se coloca no cenário, de uma maneira mais pessoal. O verbo aparece na primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
nós temos a ordem da criação e essa divisão interessante da organização da terra, dos espaços, de um ordenamento das coisas, de uma separação, e daí a gente já começa a perceber como Deus faz, uma característica de Deus, que é ordem, que é organização, que é começo, meio e fim. Deus é assim. Essa é a natureza de Deus. E a gente já percebe na criação. Ele entra, interfere, intervém no caos e coloca ordem no caos. Separa a luz do escuro, o molhado do seco. Deus está intervindo, Deus está atuando. E nesse cenário ele coloca seres vivos, na terra, no mar, no ar, e no final da criação, ele faz um ser diferente e sem continuidade com o resto. Porque esse ser, ele faz, versículo 26, conforme a sua imagem e semelhança. E dá a esse ser uma posição superior em toda a criação, posição de domínio e de autoridade. Essa é a ordem da criação. Mas eu queria mostrar para vocês o ritmo em que isso acontece. No próximo slide a gente vai ver que existem repetições nessa narrativa que são muito importantes para a gente entender como é que foi tudo criado. Percebam vocês que em cada um desses dias Deus diz, Deus fala. E eu queria lembrar a vocês, João capítulo 1, versículo 1, quando o evangelista narra, vai falar de Jesus Cristo, ele começa assim: no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Palavra. E exatamente isso que nós vemos na narrativa de Gênesis que acontece, Deus fala. Essa palavra criadora, ou criativa de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo, como nós conhecemos revelado em forma humana na sua encarnação relatada no Novo Testamento. Mas Jesus já estava lá. Aliás, João continua dizendo que tudo o que foi feito por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez sem ele. Então, quando Deus diz, na realidade, a pessoa que a gente chama de segunda pessoa da Trindade, Jesus encarnado, mas pré-encarnado, o Filho de Deus pré-encarnado, é o agente criador que está presente lá na narrativa de Gênesis. Ele já está lá. Ele está criando. A palavra que depois vai se encarnar, a palavra que vai se tornar humana, na pessoa de Jesus Cristo, filho de Maria Virgem. Mas Deus disse, todas as vezes Deus falava. Mas é interessante, quem estava ouvindo a voz de Deus? O próprio Deus. Os objetos, os planetas, as estrelas, os seres inanimados. Mas de repente, a vida. As plantas, os vegetais surgem, eles ouvem também a voz de Deus. Até um certo ponto eles ouvem e reconhecem o seu Criador. Os animais também, eles surgem, são criados e Deus continua falando, haja, faça-se, e assim acontece. Mas finalmente Deus cria alguém. Surge um elemento na criação original com a capacidade de ouvir a voz de Deus de uma forma inteligente e pessoal, e isso somos nós, os seres humanos. No sexto dia da criação, no clímax, no auge da criação, finalmente, é como se Deus continuasse falando, só que aí o texto diz, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse. Há um pronome pessoal que é inserido nessa voz de Deus. Deus não está falando apenas por um universo inanimado ou para outros seres vivos, como plantas e animais. Deus agora fala para seres que lhe são semelhantes, que foram criados à sua imagem, que têm a capacidade de entender o que Ele está falando com inteligência, de forma pessoal, com sentimento. Somos nós. Esse é o ritmo da criação.
Esse ritmo se intensifica. E nós precisamos entender quem nós somos para Deus, o que nós representamos nessa criação de Deus. Porque eu tenho para mim que às vezes nós temos uma visão, uma autoimagem, uma visão muito pequena de nós mesmos. E quando nós temos uma imagem exacerbada, ela é erroneamente exagerada. Nós precisamos nos enxergar como somos, criados por Deus, a sua imagem e semelhança, com a capacidade de ouvir a sua voz, de receber a sua bênção, de obedecer a sua palavra, de ter relacionamento com Ele. E isso o ritmo da criação já demonstra. E eu deixei aí em itálico na tela os versículos 28 e 29, que representam essa voz de Deus que chega aos ouvidos do homem que entende essa voz de uma maneira pessoal. E pode fazer alguma coisa com ela. Uma outra parte desse ritmo é que Deus viu. Ele não viu só no fim. Aliás, o sétimo dia, para quem não leu o editorial anterior, vai sair um novo newsletter agora nessa semana, parece que terça-feira é o dia, mas se você ainda não leu, entre no site e veja o editorial que a Marina escreveu, a Marina Narciso, que trabalha conosco. Ela escreveu um editorial que fala exatamente sobre o que Deus fez. Deus ficou dormindo, Deus descansou. O que aconteceu no sétimo dia? Deus parou para admirar aquilo que Ele tinha feito. Mas Ele já começou a ver. A cada dia Ele dizia, e a Bíblia diz, e Deus viu que era bom, que era muito bom. Deus viu que era bom. E lá no final da criação, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Assim foram incluídos os céus e a terra e tudo que neles há. E no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Nesse dia Ele descansou e abençoou esse dia. E santificou esse dia, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Foi um dia para celebrar. Foi um dia para parar e olhar tudo que tinha, toda a beleza, a perfeição da criação. E no meio dessa criação, Deus olhou ali o casal, Adão e Eva, e se alegrou com o que ele viu. Se alegrou. Ele parou para celebrar. Foi uma obra perfeita. E ele ficou muito satisfeito. Deus viu que era bom, muito bom. E esse é o ritmo da criação, conforme a Bíblia nos apresenta. Mas uma outra coisa que eu queria destacar no que está acontecendo nesse capítulo aqui. A palavra e o olhar de Deus. A palavra e o olhar de Deus. Percebe que a palavra de Deus é uma palavra que faz existir, que faz acontecer, que gera. E gera do nada. Como a gente fala em latim, ex nihilo, do nada. A criação foi do nada. Haja luz! E houve luz. Se foi um ponto, um Big Bang, como é que foi, a gente não sabe exatamente. Há teorias. A gente está descobrindo. Mas essa palavra que faz existir está presente desde o início. Uma palavra que faz acontecer. A palavra de Deus, ela gera. Ela tem poder para criar. Quando Deus fala uma coisa, não é simplesmente uma filosofia de vida. Deus não está simplesmente nos dando pensamentos de autoajuda. A palavra de Deus é uma palavra que gera vida, que faz acontecer, que transforma, que torna o caos em ordem. Em qualquer situação, em qualquer lugar, a palavra de Deus tem essa capacidade. Mas ela também é uma palavra que abençoa e dá poder, empodera. Isso a gente vê em relação ao homem e à mulher. Deus os abençoou. Deus lhes disse, crescei e multiplicai-vos, dominai. É uma palavra que abençoa, é uma palavra que dá capacidade, que capacita a gente para ser quem Deus criou a gente para ser. E o olhar de Deus? Quando a Bíblia diz que Ele vê a cada dia que o que Ele criou é bom, é um olhar que observa, dia por dia. Ele passa os olhos na criação,
vê os detalhes que ele criou. Aquela flor, aquele perfume, aquele verde, aquele azul, ele vê o mar, a força, o vento, ele vê tudo aquilo. E ele se alegra, ele acompanha, como um artista que pinta numa tela. E aquilo vai formando uma imagem, e ele continua, ele põe mais um pedaço, ele pinta, põe outra cor, ele termina, ele aperfeiçoa até o momento em que ele dá um passo para trás. Finalmente está pronta a minha obra. Deus teve esse olhar na sua criação, um olhar que admira e é capaz de ver o bom, de ver o bom. E Ele nos criou assim. Ele estendeu a nós a capacidade de falar. O que nós vemos aqui nesse início é um potencial tremendo de comunicação e de bênção. Potencial tremendo não somente para falar, mas para ver as coisas do ponto de vista de Deus. Deus nos criou com essa capacidade de estender a sua palavra, o seu olhar para a criação. Foi assim que nós somos criados. E nós ainda funcionamos desse jeito. O problema é que nós somos seres já corrompidos pelo mal. Então a nossa palavra, o nosso olhar, os nossos sentidos, eles já vêm tingidos e manchados por outras intenções, por outros pensamentos, por um egoísmo, por um orgulho, por uma arrogância, que nós fomos invadidos pelo mal. Mas Deus nos criou como Ele, capazes de falar, de gerar. Aliás, nós geramos, nós criamos, num certo sentido, por derivação, mas nós criamos vida. E nós somos capazes, Tiago 3 diz, a nossa palavra pode ser, a nossa língua pode ser fonte de bênção, mas de maldição. Com ela a gente elogia e com ela a gente acaba com a vida de alguém. Estraga uma família. Mas a palavra que Deus nos deu a criar, uma palavra que é capaz de gerar vida. A capacidade de comunicar quando a mãe diz para um filho, muito bem, ela está gerando vida. Quando a mãe diz, você não presta, você é isso, você é igual ao seu pai, seu avô, seu bisavô. Os Pereiras são assim, desculpe se tem algum Pereira aqui. Os Moreiras são assim. Você está gerando o quê? Está gerando morte. Você está gerando uma sensação de incapacidade, de não vou conseguir. Você é burro mesmo. Já te ensinei 3 vezes. A palavra tem poder. Deus nos deu essa capacidade e a gente usa, infelizmente, para o bem e para o mal. Mas isso vem de Deus. Deus nos fez assim. Deus nos fez com olhos, com sentidos para perceber. E nós podemos ver só o ruim, ou nós podemos começar a perceber o que Deus está fazendo, o que é bom. Deus é bom. Tudo que é bom vem dele. E tem muita coisa boa. Palavra e olhar. Isso veio pela criação. E foi comunicado para nós. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas deixe-me falar um pouquinho mais sobre a criação do ser humano. Porque ela segue também uma determinada sequência. E essa criação do ser humano, ela é explicitada a partir do versículo 4 do capítulo 2, quando a narrativa retoma, volta, e ela volta para como foi que Deus criou o homem e a mulher. E eu queria destacar justamente o fato de que Deus, versículo 7 do capítulo 2, formou o homem do pó da terra. Deus tomou um pouco de pó, um pouco de terra, uma porção de terra. É importante a gente entender isso, porque nós somos feitos da mesma matéria das outras seres, das outras substâncias.
e formas que nós encontramos na Terra e no universo. Somos da mesma matéria. Não somos... os elementos químicos que se encontram no nosso corpo são os mesmos encontrados nessa cadeira, né? Nesse copo de plástico, nesse pão, nessa bateria. Os elementos estão aí, são os mesmos. E aqui já são produtos que transformaram, né? Isso é produtos de transformação. Tem os elementos originais, in natura. Mas nós temos uma continuidade com tudo isso. Deus nos fez da mesma substância, dos mesmos elementos, do mesmo material, que tudo. Mas é interessante o que eu coloquei aqui, esse texto de Jeremias, né? Porque o que Deus está querendo, talvez, nos comunicar, acima de tudo, é que Ele se envolveu na nossa feitura, na nossa criação. Ele se envolveu, e o texto que ele formou do pó da terra, a ideia aí é de um oleiro. É de alguém que pega o barro, né, mistura com água e começa a moldar. Há um processo de moldagem. No processo de moldagem, eu não sei quanto tempo Deus levou, e provavelmente não foi exatamente como um vaso numa roda, né, girando. Né? Não, foi de outra forma. Mas a ideia é essa. Deus moldou o primeiro homem da terra. Ou seja, quando nós entendemos isso, significa que há uma continuidade. É interessante porque em muitos povos, e isso voltou com muita força, né? Essa ideia da mãe terra ou da irmã terra, dependendo do povo, eles têm uma cosmogonia diferente, mas isso não é por acaso, porque na realidade... Como quando o pecado entrou, Deus disse assim, porque você veio do pó, como castigo do pecado, e para o pó você vai voltar. Há uma continuidade, sim. E há uma certa ligação entre nós e o nosso ethos, o nosso ambiente. Hoje em dia, a gente sabe, isso está muito mais despertado, né, na consciência da humanidade. Da necessidade da gente entender que nós não somos seres que vivem voando alados, sem conexão com tudo que está acontecendo ao redor, e muito menos com o nosso habitat. Nós dependemos dele e ele depende de nós. Nós interferimos nele e ele interfere em nós. Há uma continuidade. Isso se vê na própria natureza do ser humano. Ele foi formado da terra. E nós temos que ter essa consciência. E nós, como cristãos, essa consciência devia ser muito sensível, no bom sentido. Eu não estou me referindo à militância verde. Eu me refiro a ter um cuidado com a criação. Porque uma das coisas que Deus falou para o casal é para eles cuidarem do jardim que Deus plantou no Éden. Deus colocou ali o homem para cuidar do jardim do Éden. A palavra lá está clara. Dominar, infelizmente, as pessoas traduzem como explorar. Dominar significa gerir, gerenciar, administrar, e a sustentabilidade faz parte disso. Isso não é algo que surgiu agora há pouco tempo, não. Isso vem lá de trás. Deus nos fez seres responsáveis pelo nosso ambiente. Isso a gente encontra já na criação. Deus nos formou do pó da terra. Há uma continuidade nossa com aquilo que é material, aonde nós vivemos, o que consumimos, o que plantamos, o que colhemos, enfim, tudo. Mas não para aí. Outro texto, o mesmo texto continua dizendo que Deus soprou em suas narinas, o fôlego da vida. Deus soprou. Ou seja, eu não sei como é que era, se era um boneco inanimado, provavelmente, eu não sei, eu posso imaginar, isso é uma descrição humana de uma coisa que é difícil imaginar, mas havia lá alguma coisa que tinha cara de gente, provavelmente. E, como um artista perfeito, Deus, eu acho que... Você já viu aquela escultura em areia? Que eles fazem, castelo, um monte de coisas, assim, grandes, tem concursos.
Se a gente é capaz de produzir coisas desse tipo, ou então monumentos de gelo, né? Quando nos países que tem gelo, inverno, aquela coisa, existem casas de gelo, tudo feito de gelo, copo de gelo, mesa de gelo, prato de gelo, talher de gelo. Você entra lá, você tem que estar protegido, mas tudo é gelo e é moldado pelo homem. Agora imagina, se nós temos essa capacidade de esculpir no metal, na madeira, em tantos lugares, será que Deus, que nos fez com essa capacidade artística, não é capaz de fazer uma obra espetacular, mesmo que com barro? Eu imagino que sim, mas vamos parar por aí? Eu queria dar o próximo passo aqui, que Deus pega aquilo que Ele fez, que Ele moldou, e sopra naquilo que é inanimado um sopro da vida. E o homem passa a ser, como diz, alma, um ser vivente. De toda a criação que já vivia, as plantas, os animais, as aves, os peixes, apenas o ser humano recebeu de Deus esse sopro do próprio Deus. Tudo mais foi criado pela palavra de Deus, mas na criação do ser humano, Deus comunicou ao ser humano alma, espírito. Há uma dimensão diferente aí. E é essa dimensão de alma ou de espírito, dependendo se nós estamos falando no Antigo Testamento, numa cosmovisão mais hebraica, ou uma cosmovisão talvez mais grega, mais recente. Se nós estamos falando de duas coisas, de uma coisa só, não importa. O fato é que Deus comunica para a gente espírito, ou alma, ou ambos, se queremos pensar que são duas coisas um pouco diferentes, mas interligadas. E essa é a capacidade que Ele nos dá, de ter contato com Ele, de poder ouvir a voz de Deus, mesmo que a gente negue que é a voz de Deus na nossa consciência. De ter uma noção de certo e errado, mesmo que o certo e errado para mim são as leis da cadeia. Eu sou um bandido e estou na cadeia. Mas lá dentro eu tenho meu código. Tem coisa que eu posso e tem coisa que eu não posso. E eu vou sofrer as consequências, lá dentro, ou fora. Essa ideia de norma no coração, de código, de uma ética que varia de pessoa, de cultura para cultura, é um sinal de que Deus nos fez com algo mais. Uma capacidade de discernir o que vale e o que não vale. O que é e o que não é. O que deve e o que não deve. Deus nos fez assim. Isso foi essa comunicação do Espírito de Deus, do sopro de Deus, nos formando pessoas espirituais. Gente com alma. Mas não para assim. Aí. Deus diz que não é bom, e é a primeira vez que Ele diz isso, no capítulo 2, mais à frente, porque Ele primeiro cria o homem, Ele vê o homem sozinho, e todos os animais estão aos pares, Ele faz uma aula didática, um método didático, dá uma aula para Adão de como é que a natureza é, né? Todos o senhor e a senhora elefante, o senhor e a senhora girafa, todo mundo está acompanhado, só ele que está sozinho. É interessante, voltando para a questão da palavra, o primeiro exercício de usar o pensamento para atribuir nome foi Deus que fez Adão fazer. Deus fez Adão nomear os animais. Um exercício com a palavra. O que a gente faz com os nossos filhos? Que cor é essa? E aqui? Esse aqui é redondo, esse aqui é quadrado, encaixa. É a mesma coisa. Deus fez isso com Adão. Dá nome. E esse nome é expressivo. É interessante que no Antigo Testamento você vê que muitas vezes o nome, você nomina algo de acordo com a sua aparência. E deve ter sido um exercício muito interessante, né? Adão vê aqueles bichos todos e dá nome para eles. Mas nessa experiência, nesse exercício com a palavra, com o pensamento, desenvolvendo aquela criança grande, ele percebe que não tem companhia. E aí, essa necessidade que ele passa a sentir e percebe que tem, Deus já sabia que isso não é bom, e Deus então cria para Adão
uma companheira. E ele diz, farei para ele alguém que o auxilie, ele corresponde, e tirou uma parte de Adão e formou a Eva de Adão. Interessante, né? A continuidade de Adão é com a terra, é com o pó. A continuidade de Eva é com o próprio homem. A mulher foi criada a partir do homem, assim como o homem foi criado a partir do pó da terra. Estão vendo essa sequência da criação? Isso não é por acaso. Deus está, de uma maneira lenta, tentando comunicar alguma coisa, não só para o primeiro casal, mas também mostrar para a gente algumas coisas importantes acerca de quem nós somos e como fomos criados. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós não fomos criados para ser seres solitários, que se bastam, que se isolam. Nós somos seres criados para amar e para ser amado, para viver em comunhão. Isso a gente vê na relação conjugal por excelência. Não é bom. E quando Adão recebe de presente, quando ele é acordado por Deus e vê ali a mulher, a expressão dele, agora sim, é esta sim, encontrei, é ela. Apareceu alguém. E eu imagino que ele deve ter pensado, era muito melhor do que eu tinha imaginado. Muito melhor. Porque veja bem, né? Olhando para os animais todos e depois olhar para uma mulher, a primeira mulher devia ser a mulher mais espetacular do mundo, como também o homem mais perfeito que existiu na criação. Você imagina como não deve ter rolado uma eletricidade naquela hora, né? O queixo caiu, né? O olho arregalou, né? Não pode ter sido diferente. E é isso que o texto diz. Esta sim é osso dos meus ossos. Não é muito romântico, mas é romântico. Finalmente! Agora sim, é ela! Né? Na linguagem bíblica, esse é osso dos meus ossos e carne da minha. Jovem, se você for se declarar alguém, pedir alguém em casamento, não usa esse versículo. Você pode até fazer uma paráfrase dele. Você pode dizer assim, agora sim eu encontrei aquela ou aquele que Deus preparou para mim. É a mesma coisa numa linguagem mais romântica e atual. Tá? Então, só um conselho aí. Às vezes você tem que ser bíblico, mas não precisa ser literal. Ok? Finalmente. Homem e mulher, a Bíblia diz no final dessa descrição. Versículo 25, e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. No contexto da época em que Moisés escreveu o Pentateuco, era algo extremamente vergonhoso, a nudez era vergonhosa, era algo que você se cobria, e ainda no Oriente esse é um costume, né? Das mulheres se cobrirem, especialmente as mulheres, mas os homens também vestem roupas compridas. Então, no contexto em que eles estavam vivendo, ele pega um elemento da cultura muito forte para dizer o seguinte: não havia motivo para vergonha no ambiente da maneira como eles viviam. Se a gente pudesse passar um scanner, né, um código de barra, um scanner em todos os produtos da criação, inclusive o homem, inclusive a mulher, a gente ia ler perfeito, ou beautiful, lindo, maravilhoso, não tem defeito. E as pessoas se sentiam assim. Não havia essa noção de pecado até então. Tudo que existia era perfeito. A sensação era de total adequação. Não havia uma sensação de inferioridade, ou de superioridade, ou de medo do que ele está pensando. Será que ele gosta, ela gosta de mim? Será que ela está gostando mais do fulano do que de mim? Não existia isso. Era tudo perfeito. E é o que a gente lê lá no Apocalipse que Deus está fazendo, né? Está num processo, nós vamos ver isso nos outros domingos, mas lá no fim, novamente, Deus pronuncia algo semelhante. Estou fazendo novas todas as coisas. Porque é isso que Deus faz. Deus transforma o caos em ordem. Aquilo que não tem esperança, Ele dá de nova esperança. Aquilo que está morrendo, Ele dá vida.
Aquilo que está vazio, Ele preenche. Vim para que tenham vida e vida plena. Essa é a obra de Deus. Deus cria assim. E nesse ambiente, homem e mulher se sentiam absolutamente à vontade consigo mesmo, e nós vamos ver agora nesse resumo. Deus nos criou, então, numa relação de harmonia com a criação, com Ele mesmo, Deus, na ordem, né? Com os outros humanos, no primeiro casal, homem e mulher, alguém que lhe esteja adequada, apropriada, que se encaixe, e com o seu próprio interior, porque não havia vergonha, não havia um sentimento de inferioridade, não havia nada para esconder no ambiente original, sem pecado. Deus nos criou para uma relação de harmonia, nessas 4 dimensões, com a criação, com Ele, com o outro e conosco mesmos, com o nosso próprio ser interior. O que significa isso? Como é que a gente pode pensar em aplicar isso hoje? Deixe-me sugerir algumas coisas. Em primeiro lugar, viver é um movimento na direção de Deus e na direção do próximo. Qualquer vida que é definida de outra forma não é vida, é subvida. Viver é um movimento contínuo na direção de Deus e do outro. Sempre. E a Bíblia resume isso numa palavra. Qual é? Amor. Amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Viver é amar. Viver é um movimento na busca de aprender a amar cada vez mais o único que merece esse tipo de amor nosso. E, por consequência, um movimento de amor na direção do próximo. Difícil às vezes, mas essencial para ser vida, para vivermos. Por isso que nós temos que lidar com questões de ressentimento, de perdão e tudo isso. O que são essas coisas? Por que confessar pecados uns aos outros? Por quê? Porque nós queremos sempre viver numa esfera, numa atmosfera de reconciliação. Aliás, essa é a mensagem do Evangelho. Deus se reconciliando com o mundo. E, portanto, Deus nos fazendo, como vimos aqui lido pela Yarinha, como pacificadores, como agentes da paz. Bem-aventurados são os pacificadores, os construtores de ponte. Hoje nós temos muitas pessoas que trabalham dinamitando pontes, destruindo relacionamentos, causando ruptura, falando mal uns dos outros. Mas viver é um movimento de amor contínuo. É um aprendizado de vida na direção de Deus e do próximo. Essa é a primeira implicação. A segunda implicação é o trabalho. Trabalhar nesse sentido, se a gente for pensar no que Deus fez na criação, é andar junto com Deus e trabalhar, porque Ele nos chama para fazer parte desse projeto dele, para colocar ordem no caos. Isso não é meu, esse é um conceito de um autor muito bom, chamado Paul Stevens, se eu não estou enganado. E nós, então, somos chamados a trabalhar dessa forma. Se você encara o seu trabalho, ou qualquer que seja ele, com qualquer outra motivação, você está abaixo daquilo que Deus está dando você a oportunidade de viver. Trabalhar é cooperar com Deus para colocar ordem no caos. E nós todos temos um pedaço desse caos perto de nós. Às vezes são vidas, às vezes é um ambiente, às vezes são os princípios, às vezes é a ética. E nós estamos ali para ser sal, para ser luz e ajudar com a nossa influência, com a nossa vida e participação a estar trazendo um pouco de ordem para esse caos. E a família?
A família é um espaço de compartilhamento, de convivência mais íntimo que existe. Para a gente experimentar o que significa criar, o que significa abençoar, o que significa falar e ouvir, o que significa amar, o que significa dar e dividir. Enfim, um lugar, uma relação onde nós podemos ser nós mesmos, em segurança, com transparência, seguros, firmes, certos de que somos amados e de que amamos. Esse é o espaço talvez mais análogo àquilo que existe na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi ali, por isso que Deus deu Adão a Eva e Eva a Adão, para que eles experimentassem de forma humana, na experiência humana, um pouco daquilo que Deus é e o que Ele experimenta de uma forma eterna e divina. Família é esse espaço. E a igreja? A igreja é a nova humanidade. Deus está criando uma nova humanidade em Cristo. Cristo é o último Adão e o segundo homem. Não sei se você já leu isso em Romanos, capítulo 5. Cristo encerra a raça adâmica e começa uma nova raça. E quem está em Cristo é nova criação, ou criatura. Nova criação. Está sendo recriado a imagem de Cristo. Qual é a nossa... Para que nós somos predestinados, Romanos 8? Para sermos conformados, ou conformizados, ou tomarmos a forma de Cristo, moldado em nós. Nosso caráter, nossa vida, nossas atitudes, pensamentos. Para isso que estamos sendo recriados em Cristo Jesus. E a igreja é o início desse processo. É por isso que a Bíblia diz que Deus, no final, Colossenses capítulo 1, que quando fala do Cristo que criou o cosmos, está reconciliando consigo todas as coisas, e ele termina esse parágrafo dizendo, e para isso nos deu ele como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo. A igreja é a nova humanidade já iniciada. Um dia só haverá a nova humanidade. Quem não fizer parte do corpo de Cristo vai ficar fora. Vai viver a eternidade longe de Deus, não vai ter parte nos novos céus e nova terra. Isso já começou em nós, conosco, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Com todos os nossos problemas, nós somos essa nova humanidade. A obra de recriação em Cristo já começou. E nós precisamos nos enxergar dessa maneira. Recriação em Cristo do projeto de Deus para o universo, de revelar a sua glória e majestade, começando por seres que têm a capacidade de perceber quem Ele é e o que Ele está fazendo. Somos nós, a igreja. E eu queria terminar com uma pequena implicação em relação às eleições. As eleições para nós, à luz do que a gente está ouvindo e vendo nessa manhã, são a oportunidade de votar, uma oportunidade de ser sal e luz, de exercer a cidadania do céu aqui na terra, de fazer isso com consciência, segundo a nossa consciência com Deus, segundo a capacidade que Deus nos deu de analisar, de pensar, de escolher, de nos posicionarmos com liberdade. Mas, apesar das nossas orações e do nosso voto e da nossa escolha, muitos de nós, quem sabe, podem sair frustrados com os resultados dessa eleição. Mas, ao entendermos o que Deus está fazendo, e esse processo de criação que continua em Cristo, e nós vamos chegar lá daqui a 2 domingos, nós podemos, mesmo que a gente fique frustrado, hoje, mesmo que a gente não veja resultado do nosso clamor, como Abacuque, que disse, até quando, Senhor? Até quando? Mesmo que isto se prolongue, nós sabemos que Deus está no controle, como Ele disse, espera aí, vai haver um acerto de contas.
E ele termina o livro, e Abacuque orando, aquilo que ele começa clamando, desesperado, ele termina orando, mesmo que a videira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que os currais não tenham gado, mesmo que falte alimento, mesmo que a coisa pare de chover, mesmo que fique pior ainda do que já está, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Essa é a implicação de um Deus que cria e recria e continua transformando. Eu queria convidá-los a ler junto comigo esses 3 versículos do Salmo 96. Vamos ler juntos. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois Ele vem governar a terra com justiça e sem parcialidade. Ele governará os povos do mundo. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque aquilo que o Senhor começou, o Senhor vai terminar. E obrigado porque nós fazemos parte dessa obra, não como pessoas que andam sem rumo, às cegas, mas pessoas que foram alcançadas somente pela Tua graça. E por esta graça, somos capazes de ver, de ouvir, de perceber. Senhor, queremos agir e viver dessa forma. Com a consciência de quem nós somos. Obrigado por Cristo, que nos coloca novamente, não apenas uma posição que Adão e Eva tiveram no paraíso, mas uma posição infinitamente superior, assentados em Cristo nas regiões celestiais. Obrigado porque a nossa vida está oculta com Cristo, em Deus. Nós exaltamos o Teu nome. Nós nos alegramos nesse dia de eleição. Te alegramos porque bem sabemos que tudo podes, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Assim